Muito bem, amigos do canal, como de costume, estamos aqui para promover um vídeo falando hoje de qualidade, né? Uma área que eu sou suspeito a falar que eu adoro muito. E hoje, para a gente conversar, eu convidei a Gleice Granai para bater um papo com a gente, para falar sobre diversas formas aí de fazer a gestão da qualidade. É com você, Gleice. Oi, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando do canal e espero poder agregar aí um pouco da minha vida profissional, um pouco de experiência aí para todos que assistem o canal, né? Me chamo Gleice, como você disse, eu atuo aí desde os 14 anos, eu comecei cedo aí a atuar não na área de qualidade, mas atuar na parte química, né? Porque inicialmente eu resolvi fazer técnico em química, e aí entrei na indústria através do técnico, né? Fui estagiar numa empresa, onde eu fiquei 3 anos, uma empresa de pneus, bem conhecida aqui, né? Sou do ABC, então bem conhecida aqui no ABC. E eu fui para a área de controle de qualidade, né? E na área de controle de qualidade, eu acho que, na verdade, a minha vida profissional, eu andei bastante até chegar onde eu cheguei, né? Então, na verdade, vivi em várias empresas, tive várias oportunidades de conhecimento de diversos segmentos diferentes. Isso é bom e é ruim, né? Eu costumo falar. É bom pelo fato que você agrega muito conhecimento, mas é ruim porque às vezes você acaba não construindo uma carreira dentro de uma organização, né? Hoje eu já atuo há 5 anos na empresa que eu estou, então eu falo que hoje eu me acomodei, né? Eu consegui encontrar aí o meu norte, mas lá no início eu comecei na parte de controle de qualidade, onde foi um desafio no início para mim ali, conhecer todos os métodos químicos, enfim. E aí, quando eu saí do estágio, eu falei, e agora, né? O que que eu faço? Porque eu tinha acabado de fazer o técnico, não era a cultura da empresa efetivar os estagiários, né? Então, na época que eu fazia estágio, ainda as leis do estágio aí eram um pouco diferente do que é hoje. E aí eu fiquei na dúvida, e agora, o que que eu faço, né? Porque eu sempre tive um pezinho assim, eu queria fazer direito. E eu tinha isso na minha cabeça. E aí, eu me via dentro da área química, já que eu atuava, ou começar do zero, iniciar e fazer direito na faculdade. E aí, conversei muito com os meus pais na época, e aí eu decidi assim, Gleice, você tem que tentar fazer o melhor com aquilo que você tem. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, não, já estou na área química, eu vou continuar na área química. E comecei a fazer a faculdade de química aí nesse período. E aí eu fui para um segmento, voltei a fazer estágio, mas eu fiquei bem pouco tempo no estágio e tive uma proposta para trabalhar numa indústria de tintas. E nessa indústria de tintas eu fui trabalhar na área de desenvolvimento. Basicamente a gente fazia aprovação de cor, né? Era bem operacional na época, eu era laboratorista, né? Eu tive a oportunidade de ser efetivada lá como laboratorista. E aí eu tive uma proposta de uma outra indústria de tinta para ir trabalhar na área de desenvolvimento, mas voltado a atender as montadoras. E aí acho que foi aí que eu me encontrei, comecei a me encontrar na indústria nessa indústria que eu, eu fui para trabalhar, né? Eu acabei fazendo uma transição aí. A gente atuava aí com Ford, Volks, GM, e o mundo das montadoras é o mundo das normas, né? Então, eu aprendi sobre ATF, né? Que agora é IATF, mas era ISO TS, e fui desenvolvendo aí a parte de norma, não na parte de qualidade, mas na parte de desenvolvimento. Então, a gente fazia toda a parte de documentação, né? Que a gente tinha que entregar para a montadora FEMEA, PIPAP, todas as partes técnicas aí, né, que quem trabalha com automotivo sabe o quanto é burocrático e quanto é difícil atender os requisitos específicos aí das montadoras, e foi aí que veio minha paixão por qualidade, por norma e por sistema. Eu me encontrei, eu falo que eu não fiz direito, mas eu resolvi trabalhar com normas, então ficou muito próximo do que eu buscava, eu acho, lá no início da minha carreira. E aí eu fiquei um bom tempo nessa empresa, e aí veio a maternidade para mim, né? Que é um desafio também, né? E hoje a gente tem algumas empresas bem estruturadas que têm uma visão diferente, mas lá na época que eu comecei, né? Que não parece, mas faz tempo, é, não era bem assim. Então, quando eu tive a maternidade, eu falei assim, agora, né? Para de trabalhar e cuido.
né, do meu filho, ou continuo. Então, nesse período, eu resolvi abrir uma empresa, né, e me aventurar, porque eu achei que eu ia ter uma vida mais estável fora das organizações, e eu vi que não era bem assim, que eu ia trabalhar o dobro, né, então eu fiquei um período aí com uma empresa de limpeza pós-obra, fiquei uns 2 anos aí com a limpeza pós-obra, e aí eu falei, não, esse mundo não é para mim, né, admiro quem administra empresa e tudo mais, mas eu prefiro trabalhar na indústria, né? Estudei bastante para trabalhar na indústria, eu vou voltar a trabalhar na indústria. E voltei. Então, eu já tinha concluído a faculdade nesse período, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, nesse período, eu resolvi fazer pós-graduação em gestão da qualidade e é, eu consegui uma vaga para trabalhar numa empresa gráfica como analista da qualidade. E aí eu comecei a conhecer o sistema realmente, comecei a entender como funcionava as normas em si, as certificações, e comecei a aprender muito com relação a isso. Depois desse período, né, nessa empresa gráfica, é, eu engravidei de novo, porque eu tenho 3 filhos, então foi tipo escadinha, um seguido do outro. E até as pessoas às vezes falam assim, nossa, Gleice, você tem 3 filhos, né? E não para de estudar e nunca parou. Então, eu acho importante falar sobre isso, porque tem muita gente que às vezes, né, engravida no meio do caminho e acha que não tem, né, como desenvolver a carreira profissional. E eu falo, tem jeito para tudo, né? Eu consegui, eu acho que todos nós conseguimos. E aí, mesmo tendo engravidado do meu segundo filho e tendo tido meu segundo filho, voltei a estudar, continuei após lá, fiz sistema de gestão e fui para a área, e fui trabalhar numa empresa gráfica também, só que na parte que fazia tinta gráfica, na verdade. Voltei para a área de tinta. Então, assim, eu sempre tive um pezinho ali na área de tinta, né, na área química, mais voltada à qualidade. Também fiquei um bom período ali na área de tinta, e aí, tive uma proposta para implantar a certificação aí nos laboratórios, que é 17.025. E eu lembro que quando eu tive essa proposta, o gestor falou assim para mim: Não, Gleice, você sabe do sistema de gestão da qualidade? Nessa época eu já entendia bem, né, como funcionava o sistema de gestão da qualidade, isso 9001. Daí ele falou assim: Então, você vai vir fazer a 17.025, ela é igual, você vai tirar de letra. E aí eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre a 17.025, mas que não tinha nada a ver com a 9.000. Então foi um desafio muito grande, porque implantar uma norma com relação a método de análise, né, envolve aí todo o processo químico, por isso que eu falo que nada na vida é em vão, né, ter feito química para mim me abriu muitas portas, e trabalhar com o Inmetro também é um mundo à parte, porque o Inmetro é bem rigoroso, né, nas questões de auditoria e tudo mais, e a gente certificou, na época, dava em torno de 79 análises, mais ou menos, foram certificadas na época da 17.025 nesse laboratório. Ele fazia tanto análise físico-química, né, como análise de alimentos, enfim. E aí eu fiquei um período, só que era uma empresa pequena, né? E eu sempre muito inquieta, buscava novos desafios. Fui convidada para trabalhar numa indústria cosmética. E nessa indústria cosmética eu tive a oportunidade de lidar com outras normas, tanto a norma de responsabilidade social, como a 14.001, que é a norma de meio ambiente, na verdade, entrar no mundo de fornecedores, né, que era um mundo talvez que eu não tinha atuado tanto ali, então comecei a fazer gestão, auditorias em fornecedores, foi muito enriquecedor nessa época, né, eu conhecer todo esse processo, só que eu trabalhava bem longe, né, como eu disse, eu moro aqui no ABC, eu moro em Santo André, e eu trabalhava lá em Arujá, então era uma viagem, né, na divisa de Guarulhos com Arujá, era uma viagem diária, né, todos os dias, a distância era bem grande. E eu adorava atuar nesse segmento cosmético, foi uma área que eu me identifiquei muito, mas eu tive uma proposta para voltar para a empresa que eu comecei lá no comecinho da minha carreira, quando eu realmente identifiquei que eu amava trabalhar com normas, né, que era a indústria de tinta, para voltar. E aí eu voltei a trabalhar com a IATF, voltei a trabalhar, mas aí eu voltei também com novos desafios.
Então, eu atuava na parte de metrologia, eu atuava na parte de certificado de qualidade, sistema de gestão, e durante um período ali, eles viram que estava dando certo a parte de sistema, me jogaram também para engenharia de processo ali. Então, eu tive que reestruturar, fazer todos os processos, né? Tinha bastante coisa, bastante desafios ali para serem feitos. Haviam cálculos na engenharia de processo, né? A gente tinha um sistema, né? Um ERP, que era o SAP, e eles faziam cálculos às vezes errado, até porque estava parametrizado errado o sistema com relação a recursos e tudo mais. Então, eu fui desenvolver esse desafio aí dentro dessa empresa. É uma empresa bem conceituada no ramo de segmento de tintas, né? Porque a empresa que eu trabalhei lá era pequenininha, mas ela foi comprada por uma multinacional brasileira e aí acabou que eu fiquei nessa empresa por acho que 3 anos ou 4 anos. E aí acabei saindo da empresa e aí eu tive uma proposta para ser líder. E até então, eu falava para as pessoas: não, não nasci para ser líder, né? Eu gosto de eu ter os meus desafios aqui, resolver. E só que essa proposta foi muito desafiadora. E eu falei assim: não, eu vou aceitar a proposta, vou ver como eu saio, né, nessa proposta. E aí eu descobri que, na verdade, eu nasci líder, né? Hoje eu não me vejo sem ter a gestão de pessoas, sem ter esse contato, né, com as pessoas e poder, assim, passar um pouco, né? Porque eu acho que a liderança é isso, você passar um pouco do seu conhecimento para as pessoas e fazer elas crescerem profissionalmente. Então, isso é muito gratificante, né? Nessa empresa, então, era uma empresa de insumos gráficos, mas de segurança, né? Então você vê que é um segmento totalmente à parte de tudo que eu tinha trabalhado na vida, né? A gente fazia cartões, na época era uma empresa muito forte na época do cheque, por exemplo, né? Na época que eu fui trabalhar já não existia cheque, mas principalmente cartões, a CRV, enfim, todo esse segmento. E lá eu fui gestora tanto da parte de sistema, como fornecedores, como metrologia, enfim, a gente, na parte da qualidade, quando a gente está numa empresa um pouco menor, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, né? A gente transita ali em todos os processos. E aí, eu estava num desafio muito grande, tive uma evolução na carreira, né? Em um curto período de tempo, 6 meses, eu consegui me promover a uma coordenadora da qualidade lá nessa empresa, mas ainda assim, eu com 3 filhos e uma vida, né, maluca, porque eu sempre gostei muito de estudar, então todas as vezes à noite estudando norma, porque quem trabalha com sistema de gestão não pode parar de estudar, não tem esse direito de parar de estudar, porque as normas estão sempre se atualizando, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando novos conhecimentos, né? Buscando, porque senão a gente fica um profissional. Tem uns consultores que são um pouco assim, né? A gente fica aquele profissional que sabe aquilo que aprendeu lá, mas não traz inovação para a empresa, né? E eu entendo que nós, como qualidade, a gente tem que fazer as pessoas amarem, respirarem qualidade. É difícil, né? Porque todo mundo, quando vai chegar, tá vindo a menina da qualidade aí, né? Eles falam. Então já torce o nariz, porque fala, vai me auditar, já vai me dar não conformidade. Mas eu acho que é fazer a pessoa entender o contexto daquilo que está pedindo no requisito normativo, o quão é importante a aplicação dentro do processo, né? E muitas vezes a gente só quer, eu vejo profissionais que só quer colocar lá o requisito normativo e não explica da importância daquilo lá, né? O que aquilo lá pode trazer de benefício para o processo. Se a gente for pegar cada requisito da norma, né? Como é o que eu falo, eu sou apaixonada por norma. Então, se você for pegar cada requisito da norma e você for decifrar lá o que aquilo pode te trazer, né? Com certeza ele é muito enriquecedor para o processo como um todo. E, enfim, aí lá dentro dessa empresa eu tinha muitas atribuições, estava bem sobrecarregada, e como eram 3 turnos que rodavam, então eu me via assim sem tempo para estudar, sem tempo para me desenvolver profissionalmente, sem tempo também para a família, então eu queria uma vida mais estável. E aí eu não estava procurando emprego, mas me surgiu uma proposta para trabalhar num segmento assim totalmente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado na vida também, que é o segmento bélico, né? E na época ainda eu fiquei pensando assim, Gleice, mas você vai trabalhar, né, com isso mata pessoas, né? Foi o primeiro
o primeiro start na minha cabeça foi esse. Depois eu entendi, claro que hoje eu sou apaixonada, né, por munição. Eu falei assim, que se eu pudesse, eu teria até porte de arma, porque eu realmente gosto de atirar, entendo todos os conceitos e por que a gente precisa, que é a questão de segurança física, né? A gente não produz para bandido, a gente faz isso, né, para a nossa segurança física, realmente. E dentro dessa empresa, eu descobri um universo de normas que eu nem sabia que existia, né? Então, eu descobri que existe a QAP 2110, que é uma norma específica da aeronáutica. Então, esse foi meu primeiro desafio, entender todos os conceitos dessa norma, né? E fazer isso fazer sentido. A empresa ela estava com um sistema bem estagnado quando eu cheguei, então era aquele sistema antigo que tinha sido implantado lá atrás, com uma visão de automotivo. E o meu desafio dentro dessa organização foi realmente mudar essa cara do sistema de gestão, trazer inovação. E quando eu entrei, realmente a gente tinha duas normas, a QAP 2110 e a 9000. E aí começaram a vir os desafios. Me solicitaram a certificação da 37001, que é a norma de compliance e antissuborno, qual hoje eu sou apaixonada, cada vez eu quero estudar mais, é uma norma muito bacana, né? É uma norma que você audita processos, porque a ISO ela é a interação de processos, né? Falo que a pessoa que tem a oportunidade de trabalhar com sistema de gestão, ela consegue transitar e entender todo o contexto da organização, né? Todos os processos da organização, porque você passa por todos eles. Só que os processos administrativos no sistema de gestão da qualidade, por exemplo, eles ficam um pouquinho esquecidos, né? Porque o foco da qualidade é o quê? É a entrega do produto. Então, você vai estar voltada lá ao segmento produtivo, né? E a norma 37001 são os controles financeiros, né? Então, os controles não financeiros e os controles financeiros. Então, você começa a transitar também no ambiente ali administrativo, jurídico, o ambiente de controladoria, contabilidade, financeiro, quais são os controles, quais são as auditorias, né, que a gente pode fazer ali, financeira, para entender se aquele controle é mesmo efetivo. Você tem lá o compliance, qual é o papel do compliance dentro da organização, né? O que ele precisa fazer para checar esses controles, se são feitos, as due diligence, né? Então, assim, é um mundo diferente, mas é um mundo muito enriquecedor para conhecer a organização como um todo, né? O conceito da organização. Eu estou com o desafio de integrar as normas, então, hoje a gente tem praticamente implementada a 14.000, a 9, né, e implementar a norma 45, que a gente iniciou a implantação, e integrar todas essas normas, que eu acho que é o meu desafio maior, né, você pegar todos os conceitos do que você tem de norma dentro da organização, integrar, não engessar o processo, porque eu acho que nós não podemos engessar o processo, né, a organização, ela quer produzir, né? A organização, ela precisa, é a sobrevivência dela, né? Ninguém tem uma empresa pensando somente, né? Ser politicamente correto, ou, como posso dizer, simplesmente porque tem que funcionar, ela tem que dar lucro, né? Os acionistas da empresa, eles querem que a empresa dê lucro, dentro de padrões de qualidade, de responsabilidade social, né? De todos os outros parâmetros que a gente tem dentro dos processos da norma, mas ela não a gente precisa implementar, precisa garantir até para trazer confiabilidade, né? Para quem quer comprar o nosso produto, mas a gente não pode engessar o processo. E eu acho que o nosso maior desafio enquanto sistema, enquanto implementação de qualquer sistema, que basicamente todas as normas elas são construídas, basicamente não, todas, né? São construídas, as de implantação de sistema, eu falo, do PDCA, fazer isso funcionar, né, de forma efetiva, mas sem burocratizar os processos. E é nisso que eu venho trabalhando hoje em dia, né, fazer a engenharia de processo, engenharia de produto, a própria produção, comprar aquilo, né, fazer a gestão de risco, né, porque se a gente for pensar em norma, todas as normas são baseadas no risco, né, então, hoje é você trazer essa mentalidade de risco para a organização, né, por que que eu preciso fazer isso? Qual que é o risco e trazer essa mentalidade? Qual é o risco que você vê nesse processo? Você precisa ter esse controle para você gerenciar o teu risco, né? Qual é o risco de ter uma não conformidade?
Qual é o risco de entregar o produto fora da especificação? Qual é o risco de eu ter um vazamento, de repente, um problema ambiental e ter meu nome envolvido nesse processo ambiental? Então, é trazer a mentalidade de risco, integrar as normas e fazer o PDCA acontecer de maneira efetiva dentro da organização. Então, assim, resumidamente, né, porque eu pulei até algumas empresas, porque foram muitas realmente que eu passei, que eu participei, a minha carreira profissional foi essa, e hoje realmente eu atuo aí, né, sistematizando aí os processos para funcionar de uma maneira mais leve, mais efetiva. Realmente sempre é um desafio, né? Fazer com que os entes, né? A operação entenda, né, que a qualidade é para o bem, né, Gleice? A gente sempre tem esse paradigma, como você brincou. Ah, lá vem a moça da qualidade. né? A gente tinha bastante lá da empresa que eu trabalhei por muitos anos, o pessoal da qualidade ficava vestido de verde, né? Então, falar, ih, lá vem a galerinha de verde bloquear meu material. Eu brinco que toda vez que eu chego em algum departamento, ai, Gleice, você aqui de novo, meu Deus, aconteceu alguma coisa, as pessoas já se assustam de eu falar, eu falo, calma, gente, calma, não, é só vim perguntar um negócio e tal. É claro que assim, né, eu costumo falar assim que para trabalhar na área de gestão da qualidade, não dá para ser boazinha, não tem como, Uhum. entendeu? Ou você é a pessoa boazinha que aceita tudo, ou você é a pessoa que realmente entende que existe um requisito da norma, está cumprindo ou não está cumprindo. É preto no branco, entendeu? Então, assim, por você ter um posicionamento mais firme, às vezes já dá essa impressão, né? Principalmente quando você está fazendo auditoria, você está mexendo no mundo do outro. Imagina que a pessoa está lá fazendo o teu processo da maneira, porque eu costumo falar assim, ninguém sai de casa querendo errar. Ninguém sai de casa querendo fazer errado. Eu não consigo acreditar que alguém faça isso. Eu acho que todo mundo que sai de casa fala assim, quero fazer o certo, né? Só que às vezes, em determinados processos, você acha que está fazendo certo, mas você está contrariando um requisito da norma, você está fazendo um procedimento que está escrito uma coisa e você está executando outra, porque de repente você achou uma facilidade ali, e às vezes até o melhor, né? Mas você esqueceu de procedimentar isso no seu processo, né? Então, eu falo que assim, ninguém erra querendo errar, mas para isso que existe o sistema, para a gente ir lá e falar. Só que você está colocando o dedinho, né, na vida do outro. Então, você tem que ter respeito, cuidado, integridade ao falar, porque não é fácil você falar que o outro está errado, né? Então, assim, quando eu cheguei, em algumas empresas, quando eu cheguei, entrar no mundo do outro é muito difícil, principalmente quando você tem um processo, como eu posso dizer, uma cultura organizacional, né? Então, assim, eu sempre fiz assim. Teve determinados momentos de eu fazer auditoria, por exemplo, e um gerente, na época eu era analista, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, é porque você tem um cargo hoje, você pode bater de frente. Não, eu como analista, eu era a mesma Gleice que eu sou hoje fazendo auditoria, né? Ah, mas ninguém nunca me cobrou isso. Eu trabalho 12 anos nessa empresa, nessa organização, e ninguém me disse nunca, tem alguma coisa errada, porque ninguém me disse nunca que eu tinha que fazer desse jeito, né? E aí você tem que usar de todo, né? O seu bom tom e tudo mais, mas também se posicionar. Olha, se ninguém nunca te disse isso, infelizmente passou a ser na amostragem, porque a auditoria é uma amostragem, a gente não consegue ver tudo na auditoria, mas a gente faz uma amostragem, uma pincelada, uma hora você pega uma coisa, outra hora você pega outra e avalia todo o processo. Então, se ninguém nunca viu isso, você está 10 anos trabalhando e ninguém nunca te pediu uma melhoria no teu processo, tem alguma coisa errada. Porque a norma, só a norma por si só, ela revisa pelo menos de 3, 4 anos. Ali a gente tem uma revisão da norma, né? Inclusive a 9.000 está passando aí por uma revisão até por conta das mudanças climáticas. Agora, não só a 9.000, mas todas as normas vão passar por essa atualização pela gestão de risco. Então, assim, se você não está fazendo nada, se está 10 anos fazendo a mesma coisa, realmente tem alguma coisa errada. E esse é o desafio, né? Você convencer a pessoa a fazer o certo que a norma pede. Realmente é, é muito difícil, né? E aí quebrar esse paradigma, né? De estou fazendo isso aqui há tantos anos, e aí você vem aqui e eu sei fazer, eu que faço, não é você, você que quer intrometer no meu serviço. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu falo que você tem que ter autonomia, né, ao falar, você tem que ter conhecimento. A pessoa que trabalha com norma, ela não pode parar de estudar, não tem essa possibilidade, né? Na minha segunda pós-graduação,
E ontem eu estava vendo um curso, eu falei, meu Deus, não dá para encaixar, porque eu vi um curso de compliance, enfim, que eu acho que vai ser muito vai agregar muito valor nas minhas auditorias aí de compliance, e não tem como, não tem como. Você tem que estudar sobre legislação, você tem que estudar sobre norma, para você fazer uma auditoria realmente que agregue valor, né? Você não ser aquele auditor que vai lá e procura pelo em ovo e fica procurando a vírgula e o elefante branco passando, né? Então, assim, você tem que realmente agregar valor para o processo, né? Eu acho que é isso, fazer sentido para as pessoas. Show de bola. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo conhecimento aí repassado ao nosso canal. Para mim também foi muito agregador aí. Bacana ver a história de carreira, de como você bem citou, né? A dificuldade de passar, crescer na carreira sendo mãe, com todas equilibrando todos os pratos aí. É Não bem é? interessante e eu sempre privilegio, né? Eu dou realmente parabéns, né? Pela história de carreira, porque a gente sabe como é, né? Eu entendo. Tem várias mães aí que já foram entrevistadas no canal também, que a gente sempre bate um papo. E quando tem o especial do Dia das Mães, às vezes a gente chama todas as mães aí para bater um papo, mostrando as carreiras paralelas, né? Que é a carreira de ser mãe e a carreira profissional, e conseguir equilibrar tudo isso aí e ser vencedora nas duas, né? Isso que é o mais importante. Tem que ter equilíbrio, né? Não tem como ser de outra. Tá dando eco. Não tem como ser de outra forma, tem que ter equilíbrio. Mas, assim, eu falo que para eu me tornar profissional que eu me tornei hoje, foi devido a um motivo somente. Eles, né? Porque eu acho que nós mulheres, né, a gente sofreu alguns preconceitos, né? Eu falo que às vezes até no mundo profissional eu passei por algumas empresas onde eu tive alguns problemas com relação a isso, de falar assim, é mulher que está falando, você tem que provar 10 vezes que você está falando a mesma coisa. Então, não só o fato de ser mãe, mas de ser mulher, a gente já tem os percalços aí da vida, né? De ter que, às vezes, debater. Hoje isso está muito melhor, as mulheres estão avançando aí na carreira e ocupando espaços, né? Mas ainda existe, né, algumas limitações. Você vê que você pega quadros de empresas, ainda o percentual de mulher que é bem pequeno, né? Apesar de estar crescendo. Mas, assim, nós mulheres temos muitos desafios, né? Porque o homem, por mais parceiro que ele seja, por mais pai que ele seja, a mulher, ela gera criança, ela fica 6 meses afastada da empresa, enfim, em algumas empresas, né? Agora eu acho que é isso a legislação, porque meu filho já está aí grandinho, então eu não sei mais. Mas, assim, eu acho que eu só me tornei, eu acho, não tenho certeza, eu só me tornei a profissional que eu sou hoje e desenvolvi minha carreira da forma que eu desenvolvi por eles, porque os filhos fazem a gente ter mais responsabilidade, faz a gente ver um mundo diferente, a gente enxergar novas possibilidades, né? E eu aprendo todos os dias com eles também e levo isso para minha carreira. Eu brinco, né? Um dia eu falei isso para o auditor deu risada. Quando eu fui ensinar meus filhos, né, a cumprir os afazeres, eu fiz na qualidade, a gente tem as carinhas, né? Carinha triste, carinha feliz, tal. E aí eles tinham metas diárias, para você ver como eu aplico a qualidade em casa. Eles tinham metas diárias e eu colocava as carinhas. Então, 3 carinhas vermelhas, eles perdiam alguma coisa no final do mês. Hoje em dia eles já são adolescentes, eu não estou precisando mais das carinhas, mas a gente aplica também a qualidade em casa. Muito bacana. Parabéns mais uma vez aí, obrigado pela disponibilidade e, né, remeto novos convites mais para frente a gente bater um papo sobre as normas mais específicas, bater um Sim, papo sobre compliance, né, que é muito interessante, é uma norma que está entrando no mercado ainda, né, já é um pouco antiga, mas que as empresas estão aderindo agora, né, então conforme há concorrência, há necessidade, daí as empresas vão acordando, né, e vão buscando essa necessidade, e aí a gente bate novos papos. Agradecer mais uma vez e obrigada. parabéns pela carreira, pelos filhos e pelo vídeo que ficou excelente. Obrigada. Eu que agradeço aí a participação mais uma vez. Espero ter passado um pouco aí de conteúdo. Não estou acostumada a fazer, mas assim, eu passei tudo de coração e quando tiver outras oportunidades em que eu possa falar especificamente de normas, pode me convidar que eu vou explicar com o maior prazer. Eu gosto bastante, né? Penso aí no futuro, de repente,
não tão próximo, né? Mas aí, quando eu estiver próximo à minha aposentadoria, de repente ser consultora e tudo mais, eu acho que isso é muito importante, porque eu gosto bastante de passar esses conteúdos aí específicos para as pessoas. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Gleice. Tenha um ótimo final de semana. Para você também. Tchau. Abraço. Tchau.